Turma, toda vez que a gente pensa em transporte, é claro que a gente se lembra de caminhões como esse daqui, né? Bonitão, qualificado. Só que existe um trabalho nos bastidores, gente, principalmente quando a gente fala de carga importada. Aí o bicho pega. É claro que o nosso amigo vai estar sempre envolvido numa ponta ou na outra, né? Porque avião até agora não chega na porta do comércio, da farmácia, do empório e nem da quitanda, né? Então seja muito bem-vindo a mais um podcast do Brasil Caminhoneiro, que o assunto hoje vai render por demais. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão sempre aí com a gente, curtindo, comentando, dando aquela compartilhada, né? Fazendo aquele famoso triplo C, porque é justamente a partir do momento que vocês interagem com a gente, é que a gente tem a possibilidade de a gente sempre trazer aqui um convidado qualificado para falar de assuntos que interessam muito a vocês. E comércio exterior, importação, exportação, é um dos assuntos que a turma sempre vem comentando. Oi, Cat, já levou alguém para falar a respeito disso aí? E do trabalho do caminhoneiro nessa ponta? E é justamente por isso que está aqui, ó, na ponta da mesa o Luigi Rosolém, que é diretor de marketing da Oeste Cargo. Ô, Luigi, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui, viu, meu irmão? Agradeço, obrigado pelo convite, Riquete. Um prazer imenso estar aqui. Espero conseguir falar um pouco sobre o caminhão bonito aí, toda a parte de importação e exportação do transporte rodoviário de cargas. Pois é, já é uma marca bem conhecida, né? A turma que está na tocada, principalmente quem faz o eixo aqui na rodovia Presidente Dutra, né? Sempre vê um caminhãozão aí da Oeste Cargo, né? E nem sabe muitas vezes, né, gente, a importância, né, daquilo que vai aqui dentro. Daqui a pouco o Luigi vai falar mais a respeito desse assunto, gente, que a gente estava falando aqui nos bastidores, um trabalho social muito bacana que ele, todo o pessoal da Oeste Cargo vem fazendo, que olha, arrepia demais, viu, gente? E é bom a gente levar essas coisas aí para vocês, viu? Porque às vezes a gente acha, falar das coisas boas que a gente faz, parece que a gente está se promovendo, né, Luigi? Mas são coisas importantes que às vezes as pessoas recebem isso, convivem no dia a dia, mas não sabe quem fez, quem deixou de fazer, né? E eu acho que é importante a gente dar esse destaque legal aí para todos vocês da US Cargo. Mas eu queria falar com você, cara, como é que surgiu essa empresa aí, né? Você que está chegando aí de uma terceira geração de transportadores, né? Já tá pegando boa coisa aí lá do seu Hélio, do seu avô aí também. Queria que você comentasse um pouquinho dessa história, né? Da Oeste Cargo e como é que você tá chegando junto e chegando forte com pressão nas turbinas aí para poder assumir aí a direção da empresa, rapaz. Certo. A gente tem, no total da família, são 50 anos no transporte rodoviário de cargas voltado para o comércio exterior, Tá. de importação e exportação. A terceira geração é mais um trocadilho, é um tecnicamente, assim, porque a empresa antes da West Cargo era uma outra que foi feita pelo meu avô por parte de mãe. Certo. Ele é o sogro do meu pai. Qual que é o nome dele? O nome dele é Giovanni Latarulo. Latarudo? Latarulo. Latarulo. Isso, italianão mesmo. É isso, ele fez a empresa chamada Jumbo Jet, certo, junto com a família. E depois de muito tempo lá, meu pai entrou, ele aprendeu muito com o seu Giovanni. E foi como ele aprendeu a fazer toda a gestão de transportadora, enfim. Só que, infelizmente, quando ele chegou a passar, a empresa não aguentou e teve uma divisão e ele acabou fundando a West Cargo. Só que a gente traz o nome dele com muito carinho. Que bacana. A gente ama muito, apesar de eu não ter conhecido meu avô. Eu penso nele e falo dele com muito carinho. Oh, que legal. E eu me considero ser a terceira geração. Então, a empresa atualmente tem eu e meu irmão também como a terceira geração, e meu pai, e o sócio dele, o Edgar, com o filho dele também, que fica na parte da operação de Curitiba. Bom, normalmente aí são 5 cabeças, então, que a gente tem aí tocando, então, a operação, ou tem mais outras aí também no meio? Que a gente saiba só isso. Quer dizer que aqui dentro tem muito também da Jumbo Jet, tem muito do trabalho do Voa, então, Sim, né, rapaz? E tem muito o histórico da Jumbo Jet também, o que meu avô tinha de coração, de valores, tudo que ele passava para os caminhoneiros, principalmente, tudo isso a gente puxou para a West Cargo. Por isso que a gente se espelha nele. A empresa é realmente muito parecida, a West Cargo e a Jumbo Jet, Sim. apesar de ser de famílias diferentes, né? Mas a gente trata com muito cuidado, isso muito, muito carinho, Que né? bom, que gostoso. As ações que a gente faz para os caminhoneiros, principalmente, isso é algo originado do meu avô. É mesmo? Isso. Ele tinha muito carinho, muito respeito pelos caminhoneiros. E ele fazia diversas ações, assim, que os caminhoneiros gostavam, as festas.
famosos, e a gente acabou puxando tudo. Que Foi bacana. muito legal. Agora o vô tocava caminhão também? O pai contava essas histórias dele aí ou não? Acho que não tocava, não. Não, né? O meu pai, ele tirou carta E. Sei. Ele chegou a dirigir carreta, eventualmente, só que nunca foi o forte dele, né? Aham. O dele é mais a parte da gestão mesmo, junto com o vô na época, e agora Que aqui na bacana. Oeste Cargo. Só que ele principalmente entende muito de caminhão, né? Ele tá sempre no pátio vendo A todos os operação caminhões. acontecer ali, Ele né? que compra os caminhões, ele Olha. fala, eu quero este modelo, desse jeito, para esse tipo de operação. Ele é muito bom nessa parte do caminhão mesmo. Da vida na diária ali operação. também, né? É. Ah, e você também, né, cara? Você tá há quanto tempo lá na empresa? Lá com 5, Tô 6 anos aprendendo, aí, né? tô faz 5 anos na 5 empresa. anos ali, né? É. Plano de sucessão começou no dia que eu entrei lá, só que ele é muito longo, o plano de sucessão. Ele vai até muito longe, a gente não tem pressa nenhuma, porque quanto mais demora, a gente consegue aprender mais, aprimorar tudo. Agora que eu tô começando a pegar essa parte de comunicação com a imprensa também, e tô gostando muito. O meu irmão, ele fica na parte do jurídico, e também tá gostando muito, só que a gente tá gradativamente aprendendo e colocando mais em prática para não correr, né? É A claro. gente aprende tudo, a gente quer chegar no topo depois com mérito, do mesmo jeito que meu pai fez. O que tem que correr é a carga para a hora que chega você mandar lá no destino com segurança. Agora, na trajetória, acho que tudo Sim. aí é um passo atrás do outro aí também, né? Tem que E, gente, eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes lá no pátio da Oeste Cargo, né? Até conversando mesmo com o Luigi, né? E a gente percebe isso, né? Na hora que a gente está lá dentro da transportadora, se o cara tem aquela familiaridade ou não lá com o pessoal lá no pátio da transportadora, né? Seja com o motorista, seja com o pessoal que está fazendo a gestão, com o pessoal da mecânica lá também. E o Luiz, meu irmão, tranquilão lá, sempre conversando com a turma, tirando dúvida com eles, porque é no pé de fábrica, né? Que normalmente o pessoal da engenharia costuma dizer, né? É onde a gente acaba aprendendo muita coisa, entendendo como é que funciona a coisa. Claro que tem toda uma estrada aí no contexto também, nas rodovias, né? Todo esse trajeto. Mas é naquele papo diário ali, normalmente ali no chão da transportadora, que você acaba pegando muita coisa, né? Que tá funcionando legal e até aquilo que pode ser melhorado também, né, Luigi? Sim, nesse plano de sucessão, de governança, a gente passa um pouco em cada setor. E um dos que eu mais gostei, incrivelmente, foi falar com todos os motoristas, caminhoneiros. Parte de manutenção também me interessou bastante, porque é o chão de fábrica mesmo, Sei. onde a gente aprende o que a nossa gestão está chegando. Então, a gente consegue saber exatamente o que a gente faz, como que o motorista entende isso, o que ele faz sobre isso. Isso é para ver se todo o treinamento que a gente está fazendo com ele chega nele, é eficaz, ver se ele gosta da máquina, entende, às vezes, se não é tão confortável, porque é o ambiente de trabalho do motorista. Então, ele passa muito do tempo dele ali. Se não for algo confortável, com suspensão no banco, assim... Até alguns até tem frigobar ali para guardar uma aguinha. É bom. A gente sempre tenta pegar os modelos de caminhões que são mais confortáveis, tudo, e isso é até um pedido dos motoristas, né? E a gente fala muito com eles, a gente gosta deles, a gente bom. recebe muito elogio. Espero que todos, É. todos gostem mesmo, mas Não tem é dúvida, algo muito legal. Não tem dúvida, né? Aquele negócio, né? Quando a gente faz algo bacana, 3, 4 pessoas ficam sabendo. Mas a partir do momento que você faz algo errado lá, Aí todo mundo sabe, né? fica sabendo ali, né? Mas quando a gente sempre tem a oportunidade de conversar com a turma ali, cara, olha, e aí, como é que é aqui? Não, aqui é bom, paga em dia, tudo tranquilo, tecnologia no caminhão, você falou do próprio frigobar ali também. Sim. Acho que isso ajuda demais ali a turma também, né? Eu acho que além do segredo desse crescimento da Oeste Cargo, né? Acho que você já deu aí uma boa dica também, né? Mas acho que a questão de vocês estarem marcando presença, né, em boa parte do país, e eu acho que até em todos os estados, você me corrige se eu estiver errado, acho que isso aí mostra um pouco do segredo do sucesso, né, desse trabalho todo que você faz nos bastidores. Acho que isso acaba se refletindo também pelo fato da marca estar em tudo que é canto, principalmente nos principais aeroportos aí do Brasil, né? Sim, o nosso modal é voltado para o comércio exterior, então são cargas de importação, exportação. Sempre tem que ter um aeroporto ou um porto também, agora que a gente está no marítimo, envolvido no processo aí, no transporte. Então, a gente faz cargas do aeroporto para o cliente, que é a carga de importação, ou a gente pega depois do cliente, leva para o aeroporto para mandar para fora do país. Sim. E também tem o que chama de trânsito aduaneiro. Trânsito aduaneiro, que é o trânsito entre aeroportos. Tem isso também? Tem isso. Esse daí é um modal que a Jumbo Jet fazia quase inteiramente. Sei.
em termos mais simples, a gente faz o trecho que o avião não chega. Tá. Então, você pega uma carga, por exemplo, da China para Porto Alegre, mas não tem um voo direto da China para Porto Alegre, ela vai da China para Guarulhos e a gente vai ter que levar a carga de Guarulhos para Porto Alegre em uma condição especial de transporte. Esse daí é o trânsito aduaneiro. Tem uma documentação diferente, porque o lacre é diferente, a Receita tem uns processos burocráticos a mais nesse tipo de transporte. E isso fazia muito companhia aérea, que era o que a Jumbojet atendia. A Jumbojet atendia só companhia aérea. Certo. No começo da West também a gente só atendia companhia aérea. A gente foi crescendo para outros modais, que a gente começou a pegar gente de carga, embarcador, agora o marítimo, crescendo muito. E agora com isso a gente conseguiu chegar em 16 filiais. A gente tem uma nos principais aeroportos do país inteiro. No caso, é mais focado, pelo nosso modal ser de importação e exportação, ele é mais focado no sul e sudeste e também em Goiás. Então, a gente tem uma filial, pelo menos uma filial em cada uma dos estados do sul e sudeste e uma em Goiás. Mas a presença vai no Brasil inteiro. A gente leva as cargas de vez em quando para o Nordeste, para a Amazônia. Só que a malha rodoviária aqui do transporte voltado para o comércio exterior está aqui no Sul e Sudeste. Que legal. Rapaz, que a gente vê que essa questão, por exemplo, de comércio exterior, até para a gente conseguir, muitas vezes, até gravar alguma coisa lá dentro do aeroporto, rapaz, tem que pedir autorização para Deus e o mundo, né? E estão certos, né? A gente não entra nesse mérito da questão, por exemplo, da questão de segurança, né? Mas quando a gente imagina, por exemplo, para fazer um desembaraço de uma carga, mesmo nessa que você deu o exemplo, né? De uma carga que chega da China, vem para Guarulhos, e Guarulhos tem que mandar lá para Porto Alegre, né? A gente sabe que tem um monte de desembaraço. Agora, é um processo, acho que muito mais complicado quando você já tem uma carga de destino, de repente que vem da Europa, da China, seja onde for aqui para Guarulhos, a questão de desembaraço e de fazer essa carga também chegar no destino correto ali também, ali já é outro tipo de burocracia, uma outra documentação. E o caminhoneiro que tem que estar envolvido em todo esse processo aí também, né? Essa é a nossa especialização, né? Que seria o desembaraço no aeroporto. Tem muitas certificações que facilitam esse processo. Você está muito estruturado dentro dessa operação também facilita. Agora tem o trânsito simplificado também, que é mais um voto de confiança que a Receita tem para facilitar esse desembaraço. Só que ele é, sim, complicado. Você precisa de uma certificação específica lá da Receita Federal para entrar no aeroporto, pegar a carga, não é qualquer um que pode manusear a carga, normalmente são só o pessoal do aeroporto, não pode nem tocar na carga. Mesmo? O motorista, muitas vezes, ele não pode nem saber a carga que ele só tem que saber do cliente para ele levar lá, às vezes. Mas, assim, se for esse trânsito em aeroportos, ele nem sabe muitas vezes do cliente, não sabe da carga, o valor da carga. É mais algo confidencial, assim, que eles não... Até para deixar o processo mais seguro, né? É que a gente fala tanto a questão do roubo de cargas aí também, né? O pessoal vai ver um negócio desse aí, vamos ver que deve ter coisa de valor. Claro que tem, né? Mas muitas vezes o motorista, sem saber aquilo que está carregando, melhor ainda, né? Em aeroporto vem todo tipo de carga. Vem as cargas muito valiosas, as cargas normais também. Você tem uma divisão também, alguns deles mandam as commodities, que são as cargas mais gerais para os portos. Certo. Tem menos pressa. Só que tem todo tipo de carga no aeroporto. E aí acaba as diversas transportadoras, cada um pegando um pouco da carga, o tipo diferente da carga lá no aeroporto, né? Vai se especializando, né, conforme o tipo de implemento aí também, né? Sim, a gente, por exemplo, a gente tem os caminhões e carretas refrigeradas, que a gente pode usar para pegar medicamento, insumos, que daí também pega no aeroporto isso daí, leva no caminhão refrigerado. Ou tem as partes e peças diversas, que a gente coloca no caminhão normal. Só que tudo isso é o mesmo processo para ir lá pegar a carga, né? Para não dar diferença também, para saber qual tipo de carga que está pegando cada um. Hoje vocês têm ali um monte de divisões, né? Você tem, por exemplo, ele falou, por exemplo, aí dos produtos farmacêuticos, né? Que a gente está falando aí, por exemplo, de medicamentos. Sim. Você tem, por exemplo, o marítimo, tem o aéreo, e você tem transporte, por exemplo, de peça para avião. Sim, esse daí é legal, esse daí eu gosto. Esse daí tem aquelas pranchas rebaixadas, que é o caminhão aberto, que a gente coloca a turbina de avião em cima. Olha, rapaz. Em alguns casos a gente transporta helicóptero. Isso tem foto no nosso site. É se mesmo? Dar uma olhada. É bem legal. Acesse aí o stcargo.com.br. Vamos deixar até na descrição para tem uns filminhos lá também ou não? Filminho no site não, mas né? Tem no YouTube. Tem no YouTube? Boa! Alguns, E a curiosidade de acompanhar isso daí. Sim, é legal. Tem as partes e peças também, nos caminhões Insider às vezes vão essas partes aí. Que daí um caminhão normal não consegue comportar o tamanho de uma turbina dessa, né?
Que da hora, rapaz. Que da hora. É. Queria acompanhar um trem desse daí, viu? Quando tiver, chama a gente. Se de repente o chamar. dono da carga não achar ruim. Só ruim não dá pra filmar nada dentro do aeroporto. É complicado ali tudo. Principalmente nesses caminhões fechados. A gente queria filmar a carga entrando no caminhão pra mostrar como funciona todo o processo, mas a gente não pode. Lá dentro a gente não pode fazer nenhuma gravação. Nisso. Só no estacionamento do aeroporto, mas se você chegar no TEC, ali no terminal de carga, você já não pode gravar. Você precisa de uma autorização bem especial. Até pra você ter uma ideia, parceiro, você for lá, vai com o telefone celular gravar. Rapaz, eles botam um selão aqui na câmera da frente e aqui na traseira, que é pra ninguém poder gravar nada mesmo ali, né? Eles levam bem a sério a segurança lá dentro. Isso em todos os aeroportos. Rapaz do céu. Agora, falando um pouquinho de tecnologia, que essa eu sei que é uma praia que você gosta bastante ali também, né? A gente fala tanto de inteligência artificial, voltada pra lá, voltada pra cá, e isso não tem jeito, né, cara? Isso aqui tá incorporado em vocês aí no dia a dia do transporte, para você acompanhar cada passo, né? Ou cada passada, cada rodada de pneu, acompanhar o dia a dia do motorista também. E uma coisa que eu queria que você comentasse também a respeito disso, além da questão da tecnologia, né, da inteligência artificial voltada para o transporte, que a gente está vendo hoje, cara, não sei se é uma impressão minha só que eu tenho, mas a gente está vendo muitas transportadoras, inclusive a US Cargo, que hoje está investindo mais na questão, por exemplo, de você utilizar as redes sociais e mostrar alguma coisa, de repente, da operação que vocês fazem no dia a dia. Isso é mais uma questão, por exemplo, somente de marketing, né, para você falar, por exemplo, do trabalho? Ou isso, de certa forma, também valoriza o motorista, né, o camarada que está tocando tudo isso daí? O que você consegue falar a respeito desse conjunto da obra toda aí, Luigi? A gente tem muita informação que a gente usa a IA até para ajudar a compreender as informações, também fazer média, enfim. Tá. Dentro do caminhão tem diversos sistemas que vão captar todas as informações de consumo, de curva, quão forte ele freou, se ele passou de 90 por hora, por exemplo, que é o nosso limite, né? E também, com IA, a gente tem a câmera. A gente tem uma câmera que olha direto para o motorista com detecção de IA para detecção de cansaço. Ele faz a leitura da íris do caminhoneiro e ele detecta se ele está piscando muito, se a íris está fadigada também, que daí a gente consegue ter um aviso para mandar ele parar. Olha aí. Ou fazer a troca, ou ele descansar. Porque assim, o negócio, por exemplo, você está tocando o caminhão aqui, de repente eu dei uma... Não precisa nem dar aquela chamada, aquela pescada, mas você vê que ele percebeu que... Isso, a gente já vai saber lá na central que tem alguma coisa de errado com o motorista. Olha aí, cara. Isso aí ajuda bastante também. Cada caminhão também tem 8 câmeras equipadas. É espetacular as câmeras, a gente fala muito delas, a gente gosta muito delas. Tem 2 pro lado, 1 atrás, 1 na frente, dentro da carga. Isso ajuda muito. No primeiro momento que a gente colocou, tiveram alguns motoristas que falaram, nossa, mas é invasão de privacidade. Vai virar um reality show aqui dentro? Sim, Só que isso mudou muito, porque lá dentro a gente teve alguns casos, eu vou chutar que são 5. Tá. 5 casos que os motoristas agradeceram por ter a câmera, porque se envolveram em um acidente. E no acidente, não sei se já passou, mas os 2 estão certos, sempre. E nisso a gente conseguiu provar com imagens que o nosso motorista estava certo. E os 5 saíram sem ter que pagar nada. Isso foi espetacular para eles. A gente não consegue imaginar antes disso como que seria a situação, porque às vezes os 2 falam que estão certos, tá, mas eu fiz isso, tá, mas eu fiz aquilo, e acaba dividindo e fica ruim para o motorista também, né? Então essa câmera ajuda muito. Que bom, é bacana a gente saber disso daqui, né? A gente já ouviu esses relatos de outros transportadores e tá aqui o Luigi, né, comentando mais uma vez, né, dessa mudança de comportamento, né, de cabeça do motorista justamente por conta disso. Agora, você tem alguma linha que você faz que normalmente o motorista precisa dormir dentro da boleia, um tiro mais longo, ou normalmente você está com um circuito um pouco mais restrito aí, Luiz, hoje? A nossa operação, ela é muito certinha para evitar com que o motorista passe por situações de risco parado. Tá. Então, são alguns postos de combustível que ele pode parar, específicos. Caso a viagem seja muito longa, ele não consiga fazer direto isso num dia, pela jornada do motorista, ele vai provavelmente ter que passar em outra filial, ou a gente vai mudar a operação para evitar esse risco. Não só pelo caminhão ficar parado, mas o caminhão parado, ele corre um risco muito maior do que ele andando. Claro, né? claro. A gente não sabe o que acontece em cada um dos postos no Brasil, a gente não tem as nossas câmeras lá, o Smart Sampa só tem aqui em São Paulo, a gente não consegue saber nada que acontece, principalmente no interior. Então, a gente evita esse tipo de situação até por uma questão de segurança. Isso, só voltando, você falou das redes sociais, a gente tem muito carinho pelos motoristas também nas redes sociais. O nosso foco principal chega a ser mais eles do que a questão do marketing. E a gente faz muito vídeo, muito material que até ensina o motorista a usar
as tecnologias que estão embarcadas no caminhão, ensina Sei. o propósito delas. A gente passa muito isso na integração, fala, ó, a câmera aqui é para sua segurança, tudo isso daqui é para você ir melhor. E eles acabam gostando bastante disso. E a gente bom. gosta de fazer também. Mostrar. É porque eu perguntei para você que de repente tem muito caminhoneiro que reclama, né? Por exemplo, de câmera dentro da bolé, porque você, pô, vou lá dormir, às vezes vou tirar aquela calçadinha, aquele bermudão lá para botar um cirolão aqui para poder dormir, tá essa câmera aqui mostrando eu, né? Mas normalmente, quando você desligou o caminhão, a câmera acaba desligando ali também, né? Então não tem muita coisa de ficar mostrando a privacidade do cara lá dentro depois de que você desligou o caminhão ali, né? Isso, mas de qualquer forma a gente evita a situação, né? até por uma questão de segurança, né? Bom evitar, né? Sim, Tirando isso, também tem esse sistema que eu falei de quanto ele acelera, quanto ele freia, a Sim. intensidade da curva. Isso não é só para a gente manter o controle, para a gente podar o caminhoneiro. Muito pelo contrário. A gente faz isso para poder premiar os motoristas. Olha que legal. A gente tem as métricas lá de PKM, que é o plano de quilometragem. Esqueci agora. Peraí, como é que é? PKM, plano de quilometragem? O K a gente colocou em inglês, né? Ah, tá, entendi. PKM. Eu esqueci o M agora, deve ser métrica. Agora eu não sei, isso daí, por exemplo, a gente está falando aí de quase 40 anos depois que o seu avô largou da empresa. E você vê que se tivesse, ele estava utilizando, incorporando tudo isso daí. Com certeza. Isso é mais uma forma que a gente consegue premiar o motorista. Ele consegue levar para casa bastante valor e tem a premiação que ele faz por quilômetro, que é essa daí que eu falei, que o consumo dele por quilômetro, tem a média do caminhão, o que ele faz ali, e também o quão seguro ele dirige. Todas essas métricas a gente vai usar de base para fazer uma premiação dos top 30 motoristas da empresa. Isso são 10 de cada setor. Tem o setor global, que são as cargas gerais, o setor marítimo, que são as cargas dos portos, e o aviation, que é só das peças de turbina também. Poxa. Que cada um deles demanda um transporte especial. Claro. A turbina você tem que ter muito cuidado para manusear ali, porque qualquer risquinho que você fizer na turbina é um pesadelo. Isso. O marítimo, você está subindo a serra. Então, é injusto você competir com quem está subindo a serra e quem está no Planalto, na planície, por exemplo. Então, a gente decidiu fazer essas 3 premiações e a gente dá muito valor para os motoristas. Né? Se eu não me engano, no ano passado, a gente conseguiu distribuir só nessa modalidade, tirando todo o salário, bonificação, despesa de viagem, a gente distribuiu R$680 mil. Olha que legal. Só para os motoristas, só de bônus, só dele dirigir com mais segurança. Que bacana. Isso é o que a gente gosta de fazer e a gente queria aumentar esse valor ainda. Sim, né? É um baita de um incentivo para ele, né? Do que muitas vezes você querer ficar pressionando para querer fazer longas jornadas ali também. E uma forma que eu te falar, gente, isso aí acaba retornando para eles de uma forma excepcional ali também. Porque você tem aquele reconhecimento do motorista também, né, Luiz? Pô, vou ficar aqui. Porque a gente sabe que hoje o motorista qualificado é algo meio raro no mercado, tá difícil de encontrar. É quando você consegue cativar ele, né, dele fazer parte desse processo. E uma outra coisa bacana, né, de você conseguir compartilhar quem de repente faz uma rota marítima, quem transporta uma carga que nem uma turbina e quem transporta, por exemplo, um medicamento. Acho que existe uma interação legal de cada um dividindo as suas experiências. Sim. Acho que sempre dá para aprender alguma coisinha um com o outro ali, né? E melhor ainda, toda segunda-feira na empresa a gente tem uma reunião com todos os motoristas que estão dispostos a participarem da reunião, que alguns deles estão em operações, mas enfim, toda segunda-feira tem, e a gente ensina os motoristas a chegarem nessa média. Então, a gente faz o treinamento para eles com o pessoal da operação. A gente tem os motoristas instrutores, que são os motoristas que mais se destacaram nessas premiações nos últimos anos. A gente conseguiu deixar eles num cargo acima de motorista instrutor, e eles vão lá e eles ensinam os outros motoristas a como chegarem lá. Então, é um incentivo muito grande, assim. Isso até para retenção, né? A gente está com um problema de falta de motorista no Brasil e no mundo inteiro, né? E isso é uma das formas que a gente consegue reter esse profissional. Boa. Qual que é a carga mais diferente, mais, sei lá, que de repente aí você, teu pai, a turma toda lá teve que coçar o cucuruco. E aí, vamos pegar essa empreitada aí ou não vamos? Até mesmo, já assinou o contrato, tem que fazer. Tem alguma coisa específica aí que você se lembra de cabeça aí que deixou você, teu pai, a turma toda lá meio que preocupada aí ou não? Em geral, as cargas são mais ou menos parecidas por ser em aeroporto. Então, tem um limite do que o avião consegue carregar, enfim. Só que já chegaram algumas cargas assim que a gente teve que quebrar a cabeça para transportar.
Tem no site também um exemplo, tem a foto lá, por isso que eu tô falando. Tem um tanque de guerra que a gente transportou. É mesmo? Pro exército. Esse daí teve que ir na prancha rebaixada também, porque não cabia no caminhão. Uhum. Tem alguns helicópteros que são excedentes lá, que são legais. A gente transporta carro de vez em quando também, que daí é um outro transporte especial. Que legal, cara. E o mais especial pra gente, de fato, foi a vacina, né? A gente transportou 150 milhões de doses da vacina gratuitamente. Esse daí foi uma operação muito grande que a gente fez na época e esse daí foi bem legal. Que bacana. E como é que foi isso? Isso é que eu queria para entender, né? Foi uma solicitação, sei lá, de Ministério da Saúde, do próprio governo, ou de repente vocês mesmos que se colocaram? Eu acho que existe todo um conjunto todo para poder fazer a coisa acontecer aí, né, Luiz? Então, esse daí foi uma solicitação do governador Dória, na época. Que ele era governador de São Paulo. Sim, ele era, acho que em 2021, se não me engano. Foi na época da pandemia Isso, ali, né? No Brabão mesmo. Da... E ele pediu pro CETCESP, que é o Sindicato de Empresas de Transporte do Estado de São Paulo. Ó, certinho. Aí. Ele pediu que uma transportadora fizesse o transporte de 10 operações gratuitamente pro Instituto Butantan com a Coronavac. E a gente tem um DNA de fazer a doação de transportes, então a gente se prontificou na hora, a gente foi o primeiro a falar, vamos fazer isso. E ele pediu 10 transportes, né? Mas a gente começou a fazer, a gente começou a pegar gosto. A gente via os relatos dos motoristas que faziam esse transporte e eles tinham um orgulho, assim, imenso. Eles falavam, eu trabalho na transportadora que tá levando as vacinas do Covid. Olha que legal, velho. Aí entrevistaram motoristas, nossa, isso tudo tem no YouTube também, que bacana. Legal. E para vocês é um motivo de orgulho também, Sim, né, Luiz? Poxa. E desses 10 transportes, a gente começou a fazer mais, pegando gosto, a gente fez mais de 100 transportes. No que era 10 foram 100. Foi, isso. A gente fez mais de 150 milhões de doses da vacina. E foi uma operação gigantesca na época, assim, e a gente amou fazer. Isso a gente sente orgulho até hoje. Apesar de ter passado já quase 6 anos, sim, né? A gente sente muito orgulho disso. A gente sempre lembra, né? A gente sempre, quando tem oportunidade de conversar com a turma, né? A gente que viveu esse período ímpar da nossa história, a gente viu que naquele negócio do fique em casa, foram os médicos, né? O pessoal da saúde, e o pessoal do transporte, né, cara? Que não se deu ao luxo disso daí, né? E a gente fala que nessa guerra aí também, todos os companheiros de volante acabaram tombando. Sim. Ou até mesmo o pessoal, né, que trabalha dentro do administrativo, né? Diretores de empresa aí também. Quantos que acabaram perdendo nessa guerra toda aí também? Isso mostra, né, a questão da resiliência, da coragem, né, do transportador. Sim, muito. Tanto vocês que estão lá nos bastidores, quanto a turma que tem que encarar o dia a dia também. Motorista, né? também, principalmente, né? Sem dúvida. Na pandemia era essencial o trabalho deles, né? Principalmente, a gente falava muito de caminhoneiros na pandemia porque eles não podiam parar. Se eles parassem, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018, da greves, que não chegavam as coisas nos lugares. Então, eles não podiam parar. E a gente continuou a operação, a gente não parou um dia na empresa, a gente não pôde fazer nem home office lá, porque é uma operação, ela tem que estar todo mundo lá. E os motoristas, até alguns deles agradeceram porque estava vazio São Paulo, né? Não pegaram trânsito por mais de um ano. poder rodar aí também, né? Acharam ótimo ali, mas era um risco que eles estavam tomando, né? Porque a indicação era todo mundo ficar em casa e eles tinham que fazer entrega. Então, acabou tendo essa parte também, né? E é um ramo que vocês se especializaram, né, cara? Que é um transporte tão meticuloso, tão cuidadoso, porque não tem uma regra básica. Vai transportar medicamento, o baú tem que ficar lá, sei lá, refrigerado aí a 10 graus, umidade não sei quanto. Para cada tipo de medicamento, cada tipo de produto, é uma cartilha nova, é um procedimento diferente ali, né? Sim, a gente tem transportes que vão de menos 18 graus, tem alguns que eles especificam que são menos 10. Tem alguns que são 0 graus, tem alguns que eles falam que eles têm que colocar no refrigerado também, só que eles falam, o caminhão só não pode aquecer. Tá. Que o caminhão ficando no sol, ele chega a mais de 40 graus, Fica parado embaixo do sol ali, né? Então tem alguns deles que pedem temperatura ambiente, 25 graus. Então, se eu não me engano, a margem do refrigerador do caminhão vai de 25 a menos 18. Daí ele engloba todos os tipos de carga, a maioria deles, pelo menos. Tanto de alimentos quanto de medicamentos, ou as cargas só não podem sobreaquecer. Aí nisso daí o motorista ele já tem ali um papel, ele também tem que ter um cuidado. O motorista não controla. Ele não controla? Isso daí é tudo pela central. A gente vai deixar a temperatura já definida desde o começo da operação. O motorista ele já vai entrar no caminhão, já vai estar aquela temperatura no caminhão. A gente tem que deixar 1 hora antes, mais ou menos. Isso. Para ir refrigerando. Leva até o aeroporto, pega a carga, já está naquela temperatura.
Quando fecha a carga, a gente verifica se está na temperatura. Todo o transporte, a gente vê se está nessa mesma temperatura, se não tem oscilação, se o motor não para de funcionar, tem o backup lá, tudo. E ele chega naquela temperatura, a gente tem um relatório que mostra que em todo o processo de transporte ele estava na temperatura adequada. Isso ele controla pelo sistema, então a gente não deixa com que tenha erros humanos nisso. Olha né? só. Então tem todo o sistema lá na central também, que você visitou lá, Ali que eles é bem deixam a bacana. temperatura tudo certinho. Eu imaginei que, de repente, o motorista, de repente, numa parada ali, né? Sempre aquela questão do cuidado ali, né? Às vezes uma orientação de vocês lá dentro, lá dos bastidores, ali falava assim, ô, seu Zé, dá uma olhada lá, ver como é que tá a temperatura lá do Thermo King lá, né? Alguns até acabam oferecendo essa informação lá dentro do caminhão, o cara nem se dá o luxo disso daí, né? Mas bom saber que tem todo esse respaldo aí, é uma preocupação a menos que ele tem que ter para ficar focado naquilo que acontece na estrada ali também, Sim. né, Luigi? É mais uma medida de segurança também, que daí a gente vai ter a garantia que em todo o processo, nem que seja por 10 segundos, que a carga estava sempre na temperatura certa. Então, o motorista, às vezes, se ele só percebe lá na chegada dele que a carga não estava na temperatura ideal, ele quebra todo o transporte que ele fez, que a carga pode estar estragada agora. Rapaz do céu. Então, mais uma burocracia a mais nesse Mais um transporte. negócio que tem que resolver no dia a dia ali também, né? A gente falando um pouco de caminhão aí também, né, Luigi? A gente, prioritariamente, a gente vai ter ainda o diesel funcionando por muito tempo para tocar caminhão aí também, né? Capaz de vir aí a 8ª, 10ª geração aí, para tocar o S-Cargo, vamos ter caminhão a diesel. Mas o que a gente vê cada vez mais lá incorporando a tua frota são os caminhões movidos a biometano, biogás ali também, né, cara? Tá sendo uma pegada legal lá para vocês também, né? Sim, é o GNV que a gente está usando. GNV, né? Isso, O teu é o gás natural, né? Veicular, isso. A gente começou, acho que no ano passado, a fazer os testes no GNV. A gente gosta de sempre ir testando para ter métricas, para a gente ir entendendo, em vez de mergulhar de cabeça nesse mercado. A gente comprou um caminhão, a gente começou a testar, a gente colocou um desses nossos motoristas e instrutores para testar. Ele fez toda a operação, fez diversas operações de serra, operações normais. Sim. E para a gente pegar todo o consumo dele, a gente faz o cálculo em cima disso. Nisso a gente gostou, a gente começou a implementar mais, a gente comprou o segundo, comprou o terceiro, e a gente está no quinto agora. Já estão com 5 já? É isso, a gente está aumentando cada vez mais. Só que a gente está fazendo esse estudo muito gradual também, para entender exatamente quais são os diferenciais dele. O consumo dele, é que eu posso te falar, ele é realmente menor, ele é mais barato o consumo dele, porém, o custo de aquisição dele é muito alto. Então, esse que é o estudo que a gente está fazendo. Se compensa nesse primeiro momento, porque para pagar esse veículo no longo termo, ele vai acabar demorando um pouco mais. Isso. Agora, tem muita transportadora que procura ou bate para você, Luiz, pô, como eu tô meio ligado no negócio de ESG, né, pegada de carbono e tal, bota um caminhãozão a gás aí pra gente poder rodar. Tem muito desse pedido aí do embarcador aí para vocês ou não? A gente tem alguns pedidos, sim. A gente explica que são alguns trajetos específicos também que a gente pode fazer. Então, dependendo para onde a gente vai, a gente não consegue colocar esse caminhão. Tem ponto de abastecimento, né, cara? Isso que pega, né? Isso, A autonomia dele é muito alta. Ele é até mais do que o do diesel, dependendo do caminhão. Só que, dependendo para onde você for no Brasil, não tem um posto seguro e com uma vazão do abastecimento que de seja pressão, né? Para poder encher os balões ali. Suficiente. Às vezes, o motorista vai ter que ficar esperando 1h30 para abastecer o tanque. Aí também não compensa, né? Então, tem algumas operações que a gente não coloca por conta disso. E a gente coloca mais entre aeroportos mesmo, que a gente tem uma segurança maior, tem os postos no meio do caminho, todas as principais estradas aqui que saem e chegam em São Paulo, tem esses postos de abastecimento. Aqui em Guarulhos a gente tem o nosso, lá do lado da empresa também, que a gente sempre abastece lá. E esse está sendo um limitador para eles. Só que ele é muito solicitado, sim. A gente até fez uma pintura diferente para identificar esse caminhão. Que legal. É exatamente isso daqui, só que ele é verde. Tá. Ele é o verde da Scania mesmo, é a cor original deles. Ficou bem bonito o caminhão. Imagina. Foi o primeiro caminhão de outra cor que a gente teve na empresa lá. O pessoal gostou bastante, diferente. Um dia você vai ver ele na rua, caso você não tenha visto aí. Hoje, por exemplo, você pegar uma rota, por exemplo, hoje São Paulo-Curitiba, dá para fazer uma rota dessa tranquila com um caminhão hoje movido a gás ou não? Ele vai, isso também. Ele faz a rota inteira, só que é meio arriscado, né? Principalmente por ter uma parte de serra ali, você não sabe quanto vai ser o consumo, enfim. O que a gente faz, a gente sempre abastece no destino e origem para não dar esse problema de falta de gasolina no meio do transporte. Sim, sim. Isso, numa carga refrigerada, também é um não dá para correr o daí, risco, né? Porque se a gasolina acaba, a carga vai perder também.
Então, a gente acaba abastecendo no começo e no fim. Então, a gente nunca fez esse teste para saber se realmente chega, né? Mas a autonomia dele é bem alta. É, né? E o nosso motorista instrutor, o André, que ele dirige a frota GNV, ele fala que é exatamente a mesma coisa para você dirigir um caminhão a diesel e um a gás. Fala o mesmo pedal, mesmo toque, tudo e o mesmo igualzinho ali e tal, toque, né? Ele é mais silencioso, né? Já não sei daí. Nunca andou? Eu andei só no pátio com ele. Ah, tá. Mas também tem outra medida de segurança que a gente não pode nem andar junto com os caminhoneiros na boleia lá, quando ele tá carregado. Então a gente não consegue ter esse teste. Nem você? Nem eu. Nem meu pai, nem ninguém. Você tá brincando? Isso daí a gente tem uma medida de segurança também, que ele vai proibir com que tenha mais pessoas dentro do caminhão, que daí não tem um risco de qualquer coisa. E se tiver, essa própria câmera de IA também, as outras câmeras, elas detectam que tem mais de uma pessoa e elas podem suspeitar que está tendo, por exemplo, Claro, um não, sequestro. tem essa questão toda aí também. É. Agora, quem resolve muitas vezes, apita mais aí na decisão final de comprar um caminhão ou não, é o teu pai, então, por Sim, enquanto. meu pai que decide, junto com o Fabiano, que é de operações. Eles veem a necessidade, pegam o caminhão que a gente consegue estudar, com o nosso estudo já, que a gente sabe quais caminhões que vão ter qual que vai ser melhor para cada tipo de operação. Sei. O que a gente está mais comprando agora é o Scania, tanto que os GNV são da Scania, né? E eles fazem esse trabalho juntos para decidir que caminhões eles vão comprar, né? Isso é do pai. Eu tava querendo aprender isso também. Legal. Agora, vocês costumam dividir muito essas informações com a própria montadora ali também, né? Que a gente sabe que o pessoal de engenharia lá da montadora sempre estão querendo, né, pegar esse respaldo, entender, né, qual que é a expectativa do transportador, né? Sim, a gente Tem realmente esse contato, né, de vocês passarem, por exemplo, as impressões, aquilo que pode ser corrigido, de melhorado aí lá dentro do caminhão ou não? Sim, a gente fala. E a gente deixa claro também que, apesar de eu ter falado agora que a gente prefere Scania para certo tipo de operação, tem operações que a gente prefere Mercedes ou Volvo, Iveco. E é para cada tipo de operação. Claro, para atender uma necessidade ali, A gente né? tem o estudo de todas as montadoras para cada tipo de operação, então a gente vai colocar o que é mais eficaz dentro de cada uma delas. E a gente fala isso abertamente também, a gente consegue colocar as que são melhores para cada tipo de operação. A gente não compra só Scania, a gente compra diversos outros tipos. Claro, você não pode ficar preso a uma, né? Cada Sim. uma vai atendendo um pouco a necessidade ali, né? Sim. Até que se eu for poder pegar um Vulk, não vai ser com a Scania que vocês vão comprar, porque você também não tem o produto ali. Também não. Agora, elétrico tem alguma coisa ali na frota, de repente, para poder fazer uma entrega pequena ali também ou não? Elétrico temos também. Tem? Temos. Eles têm um pequeno problema chamado autonomia. A autonomia deles é muito baixa. A gente colocou um caminhão elétrico com um refrigerador também elétrico. Tá. Então, isso ele usa a energia do caminhão para refrigerar a carga, Sim. fazendo com que ele tenha autonomia aproximada de 250 km. Nos nossos trechos gerais, que são entre aeroportos, eles não conseguem fazer esse trajeto inteiro. Principalmente também essa questão do carregador. Que um carregador para caminhão ele é mais forte do que aquele que tem posto, por exemplo. Ele pode usar, mas ele vai demorar muito. Então, a gente tem que pensar isso na rota. Só que por ser trânsito entre aeroportos ou viagens muito longas que a gente não consegue colocar ele em qualquer operação. Claro. São mais as entregas que estão aqui perto. A gente faz, por exemplo, Guarulhos-Cotia, Guarulhos, no máximo, Viracopos, que também lá a gente consegue carregar o caminhão. A gente tem que pensar na autonomia dele para fazer esse transporte. Porque você tem opções aí, né, para você poder utilizar, né? Por isso que a gente sempre fala, né, que o diesel vai durar por muito tempo ainda, porque é o que gera, que sempre gerou aí a questão do transporte, vai durar. Claro que quando a gente abre essas possibilidades de novas matrizes energéticas, é legal, né? Meio ambiente agradece também, né? Sim. A gente tem sempre criando essas possibilidades aí. Você acha que a tecnologia hoje é uma forma de a gente estar atraindo aí a molecada mais nova, né? Que quer saber da profissão, tá? Você acha que isso aí pode ser uma chamada à isca para você trazer a turminha, fascinar eles para esse mundo do transporte aí, Luiz? Qual que é a tua visão a respeito disso daí? Para virar caminhoneiro, né? Isso é uma visão, a gente está tendo esse problema não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente faz viagens junto com o CETCESP, assim. A gente foi para a Espanha no ano passado, a gente percebeu que eles estão com exatamente o mesmo problema que eles. Tem um estudo que mostra que no mundo faltam 2,9 milhões de motoristas no mundo. Aqui no Brasil é estimado em 120 ou 190 mil. 190 mil. 190 mil motoristas faltando. Esse dado foi do Danilo Guedes, da BC Cargas. Eu pedi para ele lá. Obrigado, Danilo. É que ele já esteve aqui, ele contou para mim também. Então por isso que você sabe. E essas tecnologias, a gente vê, sim, que elas conseguem dar uma ajudada no interesse da profissão, né? Tiveram muitas mudanças, tanto do governo, do setor, que abaixaram o interesse dessa classe.
os motoristas não passam tanto mais quanto antes a profissão pro filho deles. Só que com esse monte de tecnologia, ele acaba interessando mais o público mais jovem, ele consegue ter uma visão diferente do que o pai dele teve antigamente no caminhão. E a gente vê que, sim, tem um caminho positivo para isso. Né? Boa. Vocês têm aquele programa de trainee lá ou não? Que acaba englobando muito essa turminha aí também ou não? Temos. Tem? Temos trainees tanto no administrativo quanto trainee motorista. É mesmo? Nas duas pontas, então? Esse daí a gente fez um projeto bem legal, foi com a nossa primeira não, desculpa. Foi com a nossa motorista mulher, a Andréia. Ela entrou lá com a carta D e ela saiu com a carta E de lá. A gente fez o treinamento para ela subir a carta e a gente, de presente, a gente deu uma carreta com ela pintada de rosa. Esse daí foi um projeto bem legal que a gente fez e ela dirige o caminhão além rosa. Do azul, então a gente já tem o verde, o gás e tem o cor-de-rosa. Tem mais, que né? É da André. Depois disso a gente começou a se inspirar e pintar muito mais, né? Já te falo. É mesmo? Sim. Só que daí, esse da André deu muito certo e interessou muitas pessoas. A gente começou a fazer mais desse projeto trainees. Acho que quando acabou esse da André, a gente abriu mais 2. A gente viu que o pessoal tava pedindo mais, a gente abriu mais 2. Daí depois a gente abriu mais 2 só para mulheres e também só do administrativo também. Então, os motoristas eles têm a possibilidade de subir a carta deles lá e aprender desde o começo da manobra, de levar da empresa até o aeroporto, aprender no caminhãozinho pequeno, aprender no toco, 3/4, truque, e vai subindo até chegar na carreta. A gente faz todo esse treinamento do trainee. Legal. É muito legal lá que a gente faz isso. Que boa. E sempre tem aí um master drive, um motorista e instrutor que vai acompanhando até antes de você largar a chave na mão dele ou dela para poder tocar o caminhão, então, né? Sim, E aí, o motorista instrutor, ele acompanha muito a formação desses motoristas. Ele dá muitas dicas para ela também, mas junto com todos os outros motoristas da Westcargo também. Nessas reuniões, eles falam muito sobre técnicas, o que fazer em certas situações e tudo. É um treinamento muito grande que a gente dá e a gente investe muito nisso, a gente gosta de investir nisso. Mas a gente vai ter profissionais muito qualificados para fazer esse tipo de operação. É aí que você me permite te corrigir, né? Você fala gasto, mas eu acho que isso aí acaba um baita do investimento aí para você, né, Luiz? Porque muitas vezes você não corre o risco de você não assinar um contrato, não executar um serviço, porque você chegou lá pro camarada, cara, não vou poder fazer teu negócio porque não tô motorista, né? É um negócio chato isso aí também, né? Compromete muitas vezes até a imagem da própria transportadora, né? Quando você acaba perdendo de mercado numa dessa aí também, né? Sim, infelizmente é uma realidade para vários transportadores, né? Mas a gente investe, de verdade, a gente investe muito nisso, pra gente não ter esse tipo de problema e pra gente só ter profissionais muito qualificados dentro da empresa. Pra gente ver, né, a rotatividade. Você vê, em 2 visitas que eu tive ali, tive a oportunidade de encontrar com os motoristas, mesmo a turma que tava lá conversando com a turma, lá fazendo dando aquela voltinha no caminhão ali, falando um pouco da empresa, era sempre aquela mesma turma que tava ali, né? A coisa toda ali, né? Agora, como é que funciona, né? A gente falando aí, por exemplo, da questão da sucessão, né? Você se incorporando, vivendo cada vez mais o dia a dia lá também, né? Acho que pro teu pai deve ser uma satisfação enorme, né, cara? De ver você junto ali com ele, você e teu irmão nessa mesma pegada, tudo junto aí também. Acho que todo esse processo de qualificação, acho que funciona numa via de mão dupla, né? Porque ele passa muito do conteúdo que ele tem nessa vivência toda e você e teu irmão nessa vivência nova, né? Pegando essa tendência nova do mundo do transporte, acompanhando toda essa inovação. Acho que vocês têm um pacote bem legal ali dentro, né, de convivência, né, cara? A gente tem muita sorte. O nosso pai, ele é muito empenhado, trabalha demais lá. E ele gosta de passar tudo pra gente. Ele tem essa confiança aqui de ensinar o processo de decisão dele. Olha aí. É isso que eu tô pedindo dos caminhões ainda, pra ele passar qual que é a lógica por trás de qual coisa aqui. E ele fala, a gente tem dúvida, como que faz esse investimento? Ele chama na sala, ensina tudo, para o dia dele como presidente, que deve ser difícil. Cara. E ele ensina tudo certinho. A gente é muito grato por isso e ele também, por fazer isso, significa que ele tem muito orgulho também do que a gente está fazendo lá. Bacana. E eu e meu irmão, a gente gosta muito de aprender isso. E é uma parte muito legal da governança, assim, que a gente consegue aprender diretamente com ele. A gente também tem 4 diretores na empresa lá, os 4 são muito prestativos com a gente. Eles ensinam muito a gente lá, todas as partes específicas de cada uma dos setores. E algo que eu agradeço muito eles é que eles falam não pra mim. Eles me corrigem, eles vão lá, eles não passam pano pra nada que eu faço, eles vão lá e me ensinam. Isso também é maravilhoso pra mim e pro meu irmão também. Eles ensinam tudo, a gente consegue ter um entendimento da empresa muito grande
e a gente consegue saber quais são os nossos próximos passos, né? A gente está sempre conversando com todos os diretores, a presidência também, para a gente saber quais são os próximos passos da companhia, tudo que a gente está investindo, vai investir, o porquê que a gente faz tudo isso. E a gente sente muito orgulho disso, né? E aí tem a parte muitas vezes importante que é do cliente ali também, né? Porque ele, da mesma forma que os diretores sabem dizer não, muitas vezes também eles têm ali, né? Como é eles que pagam a conta no final do mês para vocês também, dividem muitas vezes com as exigências, com os critérios, que muitas vezes eles também têm que obedecer para poder fazer um tipo de carga. Eu acho que tudo isso acaba enriquecendo, né? Todo o conjunto da obra ali para vocês também, né? Sim, a gente está lá para aprender. O processo ele é muito demorado porque a gente tem que aprender de tudo. A gente tem que aprender tanto o que o cliente vai pedir, tanto o que o fornecedor vai acabar fazendo, o nosso público interno lá, os motoristas, ter o que eles pedem, tem o que o administrativo pede. A gente tem que aprender tudo isso e gradativamente. Por isso que é tão demorado, mas tão importante a gente passar por todas essas etapas. Né? Bom, agora eu não quero que você seja modesto. Acho que muita coisa você e teu irmão também passam para eles, né? De novos conteúdos aí também, né? Na tua vivência diária, né? Que até você tá fazendo agora, tá terminando aí uma pós-graduação aí também, né? Tô fazendo MBA em gestão MBA aí também, gestão né? comercial. E quanta coisa você não leva lá para dentro dessa turma aí também, né? Lá, visão diferente até. Eu tô fazendo na FGV, lá eles ensinam muitas coisas sobre as empresas grandes também. Isso é válido, porque a empresa familiar você acaba não tendo contato muito com o que as empresas grandes fazem em certos cenários. A gente consegue imaginar o que eles ensinam e como isso vai entrar em contato com a gente, mesmo sendo uma empresa familiar. Então, é algo bem legal que a gente aprende tanto na faculdade quanto agora no MBA. Eu e o meu irmão também, ele está fazendo outro MBA de gestão empresarial, da FGV também. Ele aprende muita coisa, a gente dá sugestões, tanto dos diretores quanto o pai também. Eles escutam a gente, isso é muito válido. Eu sou mais da área do audiovisual, fotografia, eu gosto muito disso. Que legal! Da criação de imagem, identidade visual. Aí eles perguntam para mim cores, enfim. A gente está com mais caminhões, assim, a gente consegue fazer campanhas com cada caminhões. A gente não tem só essas 3 cores, tem muito mais, inclusive. Qual outras cores que você tem? Nós falamos do azul, do verde e do cor-de-rosa lá, né? Isso. Qual que é o outro que você tem aí? A gente tem um laranja, que é do Scania Jacaré. A mesma cor do... É mesmo, cara? A gente... Do 111 lá. Isso. A gente tinha esse caminhão lá na Jumbo Jet. É um caminhão que ele gostava muito e, por ser histórico, até acabou pegando isso. E a gente acabou emendando isso também numa causa que a gente apoia, que seria do abuso sexual de jovens nas estradas. É uma causa muito grande. Tem uma ONG que chama Na Mão Certa, a gente apoia muito eles. E a gente fez uma mistura dos dois, né? Esse daí é o caminhão laranja. Tem também o cinza, que é uma cor muito bonita. Esse eu não sei o propósito dele ainda, mas... que é o cor cinza. Hoje também é na moda. Tem carro esportivo, nos carros mais tradicionais aí. O cinzão, velho, tá... Ele é muito bonito também. A gente pegou ele a mesma cor da BMW X4. Olha aí. Sabe? Aquela Nardo Grey, eu acho. Ele tá bem bonito também. A gente tem o nosso amarelo, que ele é a mesma cor do Gol GTI amarelo. Vocês não economizaram na paleta de cores, hein, cara? Foi pegar aquela carro emblemática aí, pô. Sim. Nossa, aquele GTI era lindo. Né? Esse daí foi a campanha de Maio Amarelo que a gente fez. Olha, cara. E os motoristas amam também, né? Cada um, a gente tem um motorista fixo por caminhão, né? Aí eles amam. Falam, eu dirijo a frota amarela da West Cargo, eu dirijo a laranja, que é único, né? Tem um de cada só. E tem mais por vir, a gente tá gostando de fazer. Que bacana, bacana. Eu acho que isso é uma forma também, né, Luiz, de você valorizar o trabalho do motorista ali também. Ele fica orgulhoso, né, cara, de estar levando, né, em cada cor de caminhão, levando uma bandeira diferente aí também, né? Sim. E essa questão, por exemplo, né, do abuso, né, da exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente sempre conversa com você, turma, e não é de hoje, né? Que a gente sempre vê, o motorista acaba chegando em muitas vezes em locais onde polícia, conselho tutelar, autoridade nenhuma chega, né? E o caminhoneiro tá ali fazendo a entrega dele. A gente não quer que você vá lá desde o caminhão lá e saia dando porrada ou querendo resolver a situação. Mas o que a gente quer é que a gente pega, né, essa ferramenta aqui chamada telefone celular e faça a sua denúncia através do Disque 100 ou do 180, né? Denuncie, deixa que as autoridades acabam tomando cabo de tudo isso daí também, né, cara? Sim, a gente apoia muitas causas também. A gente fala isso dentro dos treinamentos também. Esse de segunda-feira que tem para todos os motoristas. A gente fala todos os casos possíveis ali
toda vez por semana a gente pede para os motoristas falarem os casos que eles passaram nas estradas também. Às vezes o motorista fala exatamente isso que você falou, a gente, legal, vamos estudar. Na próxima semana a gente vai lá e faz um estudo do que deve ser feito. Claro, pô, Isso que bacana. É muito legal. Assim. Interação bacana Sim. ali da turma, né, cara? Sim, Que o pessoal legal. gosta muito, né? Que bom, que bom. Mas como é que você imagina? Vamos tentar aí dar uma avançada no tempo. Estamos em 2026. Como é que você imagina que vai ser o transporte daqui 10 anos? Pra gente não ficar imaginando caminhão voador, qualquer coisa movido a plutônio, sei lá o quê. Como é que você imagina lá, por exemplo, como é que vai ser a garagem da Oeste Cargo, né? E as suas filiais aí, desde o caminhão, da questão de transporte, do motorista. Como é que você vê tudo isso daí, cara? A gente imagina que vão ter mais tipos diferentes de combustível, né? Tanto como surgiu o GNV, o biometano. Uhum. A gente consegue, da forma que a gente está indo, a gente consegue pensar que a gente vai investir nisso no futuro também. Então, ter caminhões de diversos tipos para diversas operações, a gente consegue ter isso. A gente imagina que em 10 anos a malha rodoviária também possibilite mais essa parte do abastecimento. Claro. Com infraestrutura, né? Principalmente, Sim, né? Sim. A gente espera que o elétrico ele consiga ter uma autonomia maior, às vezes mais bateria dentro dele. Mas a gente pensa muito em outras formas de combustível para repor o diesel, né? Que bom. E a frota cada vez mais colorida. A gente vai gabaritar as cores daqui a pouco. E cheio de tecnologia aqui dentro, Sim. provavelmente, né, Sim. cara? A gente vai acompanhando tudo que o mercado solta, né? Aparece qualquer coisa de detecção de câmera, a gente vai lá e implementa. A gente gosta de fazer muitos testes. A gente não coloca em todos os caminhões num tempo só, porque isso demora muito, é burocrático, é caro. Então, o que a gente faz? A gente pega uma coisa nova que aparece no mercado, coloca em um caminhão, vai para a rua testar. A gente vê se é bom, a gente vai crescendo. Mesma coisa que a gente está fazendo com o GNV. E nisso, a câmera foi um exemplo disso, por exemplo. A gente não foi de um dia para o outro e decidiu colocar a câmera em todos. A gente colocou em um caminhão, viu como ele funciona, viu se o sinal cai, por exemplo, como que guarda as informações, se ele consegue prevenir essa parte do acidente que eu falei. A gente acabou gostando e colocando em vários. Todos, no caso. Todos os caminhões têm 8 câmeras, né? Que bom, que bom. E que se amplie cada vez mais isso daí, né? E que o motorista entenda que tudo isso aí que está sendo feito é para a questão da própria segurança, né? Como ele mesmo comentou de exemplos aí que às vezes acontece um acidente, você tendo a câmera ali, fica fácil de você conseguir provar que, eu fui envolvido, me envolver no meio desse balaio do gato todo aí também. Topa fazer um bate-bola? Fala uma palavra, você já responde de primeira aí? Vamos ver. Vamos ver o que sai? Toma água aí. Toma água aí pra mim. ver. Deixa eu tenso agora, hein? Vai lá, tranquilo, vai lá. Na tua experiência, vai. Uma carga inesquecível que passou ali pela tua mão. Vacina. Um aeroporto que tem que servir de referência pro Brasil todo. Guarulhos. E um porto. Santos. Uma tecnologia que você não abre mão de forma nenhuma de ter nos caminhões aí da tua frota. Câmera. Boa. Um caminhão preferido, vai. Modelo? É. Pode ser só concessionária? Pode. Tem o que eu acho muito bonito é o da Iveco, que eles lançaram com a Metallica, sabe? Ah, sei. Aquele caminhão preto. Que foi na Fenatran que eles lançaram. Eles lançaram ali, né? na Fenatran, caminhão preto com a faixa... Amarelo. Era preto com o negócio amarelo, não era? Verde, eu acho. Verde? Era um verde meio claro. Um verde meio claro, isso. Exatamente. Esse é sensacional. A gente comprou logo depois da Fenatran isso daí, porque a gente achou muito bonito. Tem rodando na frota? Tem. Vou querer tirar uma foto depois desse trem todo aí. Te marca. Você consegue, Luiz, definir em uma palavra o que é a logística? Complexa, talvez. Em uma palavra é bem difícil. Em uma palavra. Uma palavra é muito difícil, porque é muito complexo. E por ser complexo, então ele exige mais de uma palavra. Então vou deixar você formular uma frase. Uma frase. A capacidade de entregar a carga no tempo certo, na hora certa, para o cliente certo, dentro de uma malha rodoviária. Que isso é muito complexo. Muita coisa, né, cara? Ficou confuso? Não ficou. Eu acho que vem muito isso daí, que até queria jogar aquela chamada perguntinha de ouro, que é para a gente poder encerrar o programa, que é o seguinte, a gente sabe que toda vez que a gente compra aí um telefone celular, ou quando a gente tem um medicamento que chega ali na nossa casa, ou às vezes até mesmo aí um produto importado, a gente sabe que é difícil muitas vezes as pessoas imaginar, né, quantas pessoas trabalharam,
quanta coisa teve envolvida, inclusive aí o trabalho do caminhoneiro para que esse produto conseguisse chegar até na farmácia, no hospital ou dentro da nossa casa, né? Eu queria que você falasse com o consumidor brasileiro que está ali naquela câmera ali, ó, que queria que você passasse um recado para ele, para que eles entendessem e soubessem o que se passa nos bastidores dentro desse trabalho invisível da logística que envolve tanto o profissional, ou o emocional, a questão do amor, enfim. Dá um recado para essa turma que está acompanhando a gente, você que tem essa visão tão jovem e que pegou essa paixão aí pelo transporte vindo do avô, vindo do teu pai, aí dá um recado final para essa turma que está acompanhando a gente aí. Pergunta de ouro mesmo, isso é difícil, hein? É para tirar 10, hein? Vai lá! O Brasil, ele passa por diversos momentos de dificuldades dentro tanto do governo quanto de sindicatos. Tem diversas novidades que acontecem dentro do setor que acabam dando uma estremecida no setor. Mas a gente sempre está olhando para o setor com o maior otimismo do mundo. A gente sempre espera que todas essas ações que acontecem cheguem num tempo melhor e a gente consiga fazer isso, fazer com que todas essas ações que acontecem, com que a gente consiga tirar o melhor disso. Isso. É a gente fazer daquele chamado, te dão um limão, faça uma limonada, sim, né, Luiz? Isso, Tem muitas leis novas, muitos acontecimentos, reforma tributária, vale pedágio, tem muitas coisas que acontecem. Escala 6x1. 6x1. E a logística ela é muito impactada por isso. Ele vai desde o que a empresa, o fornecedor, desculpa, a indústria fabrica, né? Todo o processo até chegar na sua casa. Então, a gente é impactado por tudo isso, mas a gente pensa em tudo isso de uma forma muito otimista. A gente vai conseguir sair por cima, o setor vai conseguir sair por cima e vai dar tudo certo. Mas isso exige muito trabalho, muito conhecimento e está sempre embasado em dados. É isso daí. Isso. Acho que esse é o grande segredo do negócio. Falei que você ia gostar do papo com ele. Eu aprendi demais. A gente fala, o gurizão mais novo que o Riqueto, eu chamo de guri, mas sempre com muito respeito, viu, cara, por você, pela tua família lá, pro teu pai, que sempre atendeu a gente sempre muito bem, né? Agora acho que ele cansou de ver a cara feia do Riqueto, agora vai dizer, Luiz, vai lá falar com o Riqueto agora quando o pessoal vem de imprensa. Mas eu quero te agradecer por demais, viu, Luiz, por você disponibilizar o teu tempo, porque eu sei que é corrido por demais, né? O telefone celular dele não para, né? O pessoal já tá até pegou o telefone fora, fala, deixa que a gente resolve os BO. Fica nessa horinha aí com o Riqueto, com a turma do Brasil Caminhoneiro aí, que a gente sabe que esse teu conteúdo vai repercutir por demais. E fica o recado aí para você, viu, parceiro? Você que tá aí, ó, no comércio exterior, na indústria, precisou de um trabalho qualificado, ó. Entre em contato aqui com o pessoal do S Cargo, que eu tenho certeza que eles vão trazer sempre uma solução, sempre trazer aí uma inovação legal para que o produto, né, que essa turma fabrique, até mesmo além fronteiras, chegue com qualidade, como você disse, aí para o nosso público aí também, né, com muita eficiência. Claro que a gente depende de N fatores lá fora, né, não vale só do profissionalismo de toda a tua equipe, desde a portaria, desde a pessoa que faz ali o famoso café cavalo lá, né? Muita água e pouco pó. Aí esse café daqui, o dele é bom, gente. O dele lá é bom, né? Mas a gente passando pelo pessoal da manutenção, o pessoal que faz o gerenciamento de risco, né? Os motoristas, todo o pessoal da direção. Acho que a turma vai estar em boas mãos ali entregue. Quero te agradecer mais uma vez. Leva o nosso abraço para toda a galera lá da US Cargo, tá bom? Pode deixar aí, Cat. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui. Eu até te elogiar agora. As 2 vezes que você foi na empresa, as reportagens que você fez foram sensacionais. Obrigado, foram as que a gente mais gostou. Os temas foram muito bons. E é sensacional aqui. É um prazer imenso estar aqui. Arruma mais tema que nós volta lá. Vamos lá. Deixa comigo. Legal. Queria muito que você deixasse o seu comentário aí, viu, gente? Se tiver motorista querendo deixar currículo, pode mandar pra cá também que a gente encaminha lá pro Luigi também, tá legal, gente? Mas é sempre muito importante ter essa tua participação, essa tua interatividade. Se você quiser aí, ó, assim como nós trouxemos o Luigi para falar um pouco sobre essa questão do comércio exterior, tiver uma sugestão, manda pra cá nós também, que a nossa equipe de produção, que é porreta, vai atrás e vai trazer uns convidados bons aí pra gente conversar no nosso dia a dia, tá legal? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, que a sua interatividade pra nós é muito importante. Fala em café, vamos tomar um cafezinho nós agora? Luizão, obrigado, meu irmão, tamo junto. Tchau, gente, fique com Deus, a gente se encontra.